A Segunda Guerra Mundial é algo bizarro. A Segunda Guerra Mundial, sem dúvidas, foi o maior conflito da história da humanidade. Estima-se que morreram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Antes de falar o que eu quero, eu acredito que eu devo dar um contexto anterior e do início da guerra. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, que naquela época era chamada de Grande Guerra. No Tratado de Versalhes, ela é responsabilizada, humilhada e culpada pelos vencedores, que são Inglaterra, França e a Rússia. A Rússia saiu da guerra em 1917. A Alemanha foi obrigada a pagar milhões em indenizações, ficando totalmente quebrada. Após que o Hitler ascendeu ao poder, a crise acabou. Entretanto, mesmo com o fim dela, ainda restava o sentimento de revanchismo causado pela humilhação sofrida na Primeira Guerra. Hitler anexou Áustria, Tchequia e, no fim, a Polônia, resultando em uma declaração de guerra oficial pela França e Inglaterra. Enfim, esse foi um rápido resumo dos antecedentes e do início dela. Mas o que eu acho bizarro é que muitas pessoas brincam com o bigodismo, se bem que você me entende. Seja no WhatsApp, através de figurinhas, e no Instagram, que é absolutamente nítido. Eu sinceramente não consigo achar graça nenhuma e ver que isso está sendo normalizado me entristece. Cerca de 11 milhões de pessoas morreram de forma cruel. Uma vez de curiosidade, eu entrei na Wikipédia para ver os experimentos que os bigodistas realizavam nos campos de concentração. Meu irmão, só coisa absurda. Só de imaginar o sofrimento é loucura, mano. Loucura. Eu tenho um livro chamado Diário de Anne Frank. Anne é uma judia que precisou se esconder dos bigodistas e, no diário dela, ela fala sobre o seu dia a dia. E é nítido como o tratamento aos judeus só foram piorando. Você sente que em algum momento do livro vai dar merda. E no fim deu. Anne morreu em um campo de concentração um pouco antes do fim da guerra. Seu pai sobreviveu e encontrou o diário e resolveu publicá-lo. Bom, não é só a Alemanha, obviamente, que cometeu atrocidades. Os Estados Unidos, com praticamente a guerra ganha no Pacífico, jogou duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, causando a destruição de duas cidades e milhares de mortes. Os Estados Unidos jogaram as duas bombas para forçar a rendição japonesa e demonstrar seu poder bélico à União Soviética. E falando em União Soviética, temos os gulags, que eram campos de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos e qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime. E o Holodomor, em que cerca de 3.900.000 ucranianos morreram de fome diretamente. Tem um jogo chamado Call of Duty World at War. E nele você tem a experiência de lutar na Segunda Guerra pela frente da União Soviética e pela frente dos Estados Unidos. O jogo em si passa uma sensação de tristeza. Tudo está empoeirado e sujo, sem cores vibrantes. Antes das missões começarem, todas, é sempre passado imagens reais da guerra, com pessoas sendo decapitadas. Eu tenho um sentimento de que esse jogo teve o objetivo de sensibilizar as pessoas e mostrar com que guerra não se brinca. Reflexão. Eu acredito que nenhuma guerra deve ser relativizada, de maneira nenhuma. E eu quero dar ênfase aos defensores do bigodismo e do socialismo barra comunismo. Lembre-se, dependendo de qual for sua sexualidade, gênero, origem e religião, vocês mesmos seriam perseguidos pelos regimes que tanto defendem. Mas essa é a minha opinião. Um abraço.